A condição adversa do motorista nem sempre vai ser álcool e drogas. A condição adversa do motorista pode ser um aborrecimento, uma preocupação com alguém doente. O motorista pode não estar bem. Da mesma forma que a gente pode não estar bem num determinado dia, aquele dia que a gente fala assim, caramba, se alguém pudesse não falar comigo hoje, seria melhor. O motorista é a mesma coisa. O motorista não é porque ele virou motorista que ele virou super-homem, super-mulher, não. Todos os problemas você passa, mais o volante. E o volante pode ser um complicador nessa história aí. É mais uma responsabilidade para você ter. Eu tenho um amigo que o filho dele, na renovação da carteira, garoto novo, 20 e poucos anos, homem, né, que tem esse perfil. Pai, não vou renovar a carteira não. Mas por quê? Não quero mais, não quero dirigir. Descobriu que dirigir não é a praia dele, não quer, não tem paciência, não tem saco para isso, não tem. Então, melhor ter uma pessoa que assume isso. Ah, quando eu precisar eu vou de aplicativo, você me leva, sei lá. Uma hora, você não ter carro eu entendo, agora não ter habilitação, depois de já ter tirado e não renovar, tem que analisar isso aí. Uma hora você pode precisar da carteira de habilitação, né? Você precisa dirigir um rei. Você pode até não ser dono de um carro, você pode até não ter a responsabilidade de ter um carro, mas uma hora não vai ter jeito. Por exemplo, nós estamos na sala com 6 meninas e um menino. Isso em outras épocas não era uma coisa comum. Várias vezes a sala tem mais mulheres do que homens na sala. Cada vez mais. Então, uma hora ele vai casar. E a mulher dele vai querer ter um carro. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai ter que botar essa carteira para funcionar de novo. E os dois vão ter que dividir o espaço, vão ter que dividir o carro, vão ter que dirigir, vão ter que revezar. Então, ter a carteira de habilitação, eu acho fundamental ter. O carro é que você necessariamente não precisa ser dono de um carro. Mas vamos lá. Condição adversa do motorista, condição física, condição mental. Dirigir é de muita responsabilidade, é cansativo, é estressante. Mesmo você viajando, você vai passar por manobras na via que você não vai gostar de ver que alguém fez, alguém que vai te dar uma fechada, alguém que vai frear na sua frente. Isso você tem que saber administrar isso. Nada de desesperador não, mas você vai ter que administrar isso. E se você não tiver certeza disso, uma hora você chuta o balde. De vez em quando tem motorista de ônibus aí que para o ônibus no meio da rua, larga o ônibus e vai embora. Surta. Tem uns até que fazem isso de propósito. Esse surto, depois que vai para o INSS, aposenta para a psiquiatria, fica um tempo sem dirigir, ganhando. Tem uns que fazem de propósito. Mas de vez em quando tem motorista aí que chuta o balde. Não aguenta. E tem gente que gosta. Eu vou falar para vocês. Não é por orgulho ou coisa parecida, não tem nada a ver não. Estava até conversando sobre isso com o Leandro lá embaixo. O Leandro é motorista de ônibus que gosta. É instrutor, mas ele também gosta de dirigir ônibus. Quando ele conta as histórias dele, tanto quando ele dirigia caminhão, quando ele já trabalhou na limpeza urbana, quando ele trabalhava de ônibus, ele conta as histórias dele e se diverte contando. E ele, por mais que ele tenha, ele é mecânico, ele é instrutor, ele vive no rolo dele, você vê o olho dele brilhar quando fala de ônibus. Eu tenho categoria D. Na época que eu tirei a categoria D foi por causa da ambulância. Mas, se você perguntar assim, viveria disso? Se fosse necessário, sim. Mas não por opção. Não faria. Então, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de ser. A Marilyn, que estava aqui na aula anterior, eu mostrei para ela um vídeo de transporte de carga indivisível. Carga indivisível são peças que você não tem como separar. A peça pode ser quase do tamanho dessa rua aqui no comprimento, como pá de hélice de ventilador eólico, de captação de energia eólica. Uma pá de hélice daquela era uma carreta enorme. Aí eu mostrei para ela um vídeo aqui ficou apaixonada, ela falou que agora ela está vendo vídeo na internet de carga indivisível. Ela é uma candidata a tirar uma categoria E.
só para um dia ter essa chance. Eu, por desafio, tiraria? Sim, mas eu prefiro ficar rico de outra forma. Não deve ficar roubando não, entendeu? Mas ficar rico de outra forma, ir por outro caminho. Então cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, cada um vai ter um prazer para dirigir. Que seria, fala. O meu se tornou uma necessidade para levar meu filho nos campeonatos de jiu-jitsu. Eu preciso levar. Isso aí. São coisas que você precisa fazer, que tem às vezes que passar um dia todo numa competição, às vezes tem que ir para uma outra cidade. O carro vai ser bom. Agora, o que seria da limpeza urbana se todo mundo quisesse ser presidente da República? Se não tivesse a pessoa que tem prazer em trabalhar na limpeza urbana? Porque tem. Aquele Gari Sorriso que apareceu no sambando dançando com a vassoura, que ficou famoso e hoje ele viaja o mundo com a escola de samba, foi por causa disso. Hoje ele dá entrevista para o Pedro Bial por causa disso. Pelo prazer dele em fazer aquilo. Então cada um tem um perfil, cada um está no local que tem que estar. E motorista é isso também. Se você não tiver esse perfil, não tem problema. Você tem outros. Ah, mas você não dirige? Não, não. Não dirijo não. Você faz o que então, já que você não dirige? Eu sou astronauta. Sou neurocirurgião. Eu corrijo as besteiras que vocês fazem de vez em quando. Não dirijo, daí qual o problema de não dirigir? E pronto. Entendeu? Então dirigir não é uma obrigação. Uma hora pode ser que você descubra, tirou a carteira, caramba, não é muito a minha praia, não. Aí periodicamente você dirige, ótimo. Se você fizer bem no período que fizer, tá ótimo. Então as pessoas cobram muito, né? E às vezes o perfil nem é da pessoa dirigir. Eu mostrei um vídeo de uma mulher fazendo uma manobra com a carreta. Fiz de propósito, que tinha mais menina na sala, e tinha no online também. E eu mostrei uma menina fazendo uma manobra com a carreta na transportadora, botando numa vaga apertada. Você tem que chegar, olhar para o espaço e falar assim, cabe. E pronto, e tem que botar o carro. E ela foi e botou. Então, cada um tem um perfil. E condição adversa do motorista pode passar por isso. Você acorda de manhã e fala assim, caramba, já tenho que pegar esse carro de novo para trabalhar. Aquela ponte horrível. Viajando você vai muito bem, mas trabalhando você não gosta. É um tipo de faxina que não gosta. Por exemplo, dentro de casa, tem gente que gosta de passar, tem gente que gosta de lavar, tem gente que gosta de lavar louça, tem gente que não gosta de nada disso, mas cozinha bem, não gosta nem de meter a mão na louça, mas sabe cozinhar. Ah, tem gente que cozinha comida salgada, tem gente que cozinha comida doce, tem gente que prefere fazer salada. Eu, além de gostar de comer tudo isso, eu gosto de fazer churrasco. Cada um tem um perfil. E aí você descobre que dirigindo não é o seu perfil, não tem problema nenhum. Cada um na sua. Bom, se você não tem infração e se você não causa acidente, está ótimo. A forma como você dirige está dando resultado. Eu tive um aluno que ele falou que um tio dele dirigia, sei lá, 40, 50 anos sem carteira. Nunca bateu, nunca teve uma multa, nunca teve nada. Aí você pega a pessoa que tem 60 de carteira. Já bateu, já dirigiu, se envolveu em acidente, já fez um monte de besteira. Não sabe nem dirigir, tem um monte que não sabe nem dirigir. Então, a condição adversa do motorista passa pelo caráter, pelas características do motorista e passa também pelo que ele coloca junto. Cansaço, álcool e drogas, falta de atenção. Tem gente que é desatento, tem gente que é desatento mesmo, esbarra nas mesas todas. Tem gente que não está nem aí. Está no trânsito, mas parece que está andando na sala de casa. Tem um sobrinho que é assim. Uma vez eu parei no sinal e estava atravessando a rua. Eu já falei isso aqui. Mas voando, totalmente fora de qualquer possibilidade de tempo e espaço. Eu fiquei olhando para aquilo e ele não viu se entrar carro, se não via. Ele ficou andando, não passou na rua. Eu falei, cara, você é maluco, né? Você é doido, né? Não é possível. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Lucas ele quer seguir por essa área de transporte. Ele tem os projetos dele, mas transporte, dirigir é uma coisa legal para ele, moto, ele quer viver disso. E precisa de pessoas que queiram fazer isso e fazer bem.
Aqui na sala de aula a gente vai ter pessoas como a Marilyn, que se apaixonou pelo transporte dirigível de carga, está arriscado um dia, está passando na rodovia, está a Marilyn numa carreta dirigindo. Um vídeo que ela viu, ela descobriu o que ela queria fazer da vida. Tudo bem, no final de semana dizer que está com saudade da aula, né? Fazer o quê, né? Quem viu no grupo estava lá, tinha uma que já terminou. Esses feriados aqui é importante. Sábado e sexta, sábado e meia lá, não deu? Exatamente. Feriadão, eu tive que botar lá no grupo lá. Dia 1º também vai ter feriado. Segunda-feira é feriado. Mas eu acho que sábado vai funcionar aqui. Acredito que sim. A semana que eu fico em casa, 3 dias, essa semana tem feriado. Aí Maravilha. eu consigo ir os 3 dias. E é um dos melhores dias da escala que tem a matéria pequena, no dia 1º. Mas não vai ser feriado, eu estava até vendo com a Marilyn aqui. Bom, então, tudo isso que a gente está falando aqui, bate-papo, o feriado, o trabalho, eu tinha que aproveitar ou não tinha, viajei, não viajei, tudo influi no nosso dia a dia. Se você é motorista, influi também. Isso é uma condição adversa do motorista. Caramba, logo nesse dia que eu tinha isso para fazer, não deu porque o motorista também passa por isso. A gente, quando tem problemas e tem habilitação, a gente continua sendo uma pessoa normal. Tem dia que não dá, mas não tem jeito. Por exemplo, estava conversando com o Lucas, no caso do cara que vive do trabalho. Moto é horrível na chuva, mas é na chuva que ganha mais, né? Todo mundo quer receber na porta de casa. A galera que trabalha com moto de entrega, guerreiros. Se eu puder não sair na chuva, eu não saio. Se estiver chovendo ou estiver na rua, ok, eu vou seguir minha vida. Se eu tiver um compromisso, vim trabalhar, vou de carro, ok, vou de carro, o carro é para me servir. Mas se você pudesse falar assim, você escolhe na chuva, não gosta de chuva. Ayrton Senna gostava. Só ganhava corrida na chuva. Agora, tem gente que precisa sair na chuva e tem que gostar. Senão, é o dia que mais tem chamada, é o dia que mais tem entrega, é o dia que mais dá dinheiro. No carro de aplicativo, quando você consegue circular, que chega num ponto que ninguém roda, é quando a corrida está mais cara, é quando você ganha mais. Não tem jeito. Motorista de ônibus, ele tem uma rotina diária e semanal no ônibus. Alguns já passam na mesma rota, pegam o mesmo passageiro, cada um tem motorista que ele te dá um sorriso quando você entra no carro, você dá bom dia, e aí como é que vai, não sei o quê. Tem motorista que ele fica no volante, te recebe, você dá bom dia, ele responde mais ou menos, você entra, você vê que ele está sofrido. Mas tem motorista que todo mundo gosta, conversa com todo mundo. Tem um aqui na Rio Ita, um forte careca, caramba, todo mundo que entra no ônibus fala bem com o cara, conversa com ele, ri com ele. Caramba, o cara se dá bem com todo mundo. Esse cara passa o dia todo bem, ainda chega bem em casa. Mas tem uns que estão ali porque não teve outra chance e estão vivendo daquilo ali, queriam ser outra coisa, vendo motorista. Então essa condição adversa é uma condição adversa que a gente tem que levar em consideração. Nós somos seres humanos, falhamos. E tem hora que não dá. Tem hora que você quer chutar o balde mesmo. Eu tenho um amigo, até desse carro que está comigo, ele foi assaltado na porta de casa. Aí roubaram o carro dele, depois acharam, os equipamentos da Embratel que estava lá, equipamento de telecomunicação, roubaram tudo. Roubaram a carteira dele, dinheiro, arma na cara dele, da esposa, do filho, foi... E aí, antes de eu morar nessa rua que eu moro hoje, que é a rua dele, que ele foi assaltado na porta de casa, a gente tá na hora de ir embora, tá bom, quando sair, bota a chave na mão, fecha o portão, rápido, já cai no carro, sai, aquele papo, né? Acabou, tô morando lá. Aí um dia eu tô chegando na casa dele de carro, um cara de moto passeando assim, ó, no meio da rua. Eu falei pra minha filha e pra minha esposa, segura, eu vou jogar pro alto. Sério, falei assim mesmo. Botei o carro no meio e mirei e fui. Se ele não sair, eu vou jogar ele pro alto. Hoje eu podia estar respondendo o processo. Ele foi, de repente desviou, o coroa, estava nem aí para mim. Eu que estava mais preocupado com ele, nada demais. Eu falei, se for, vai ficar no chão. Claro que não, tentativa não, desejo. Isso não é crime, mas se eu concluo,
Eu estava respondendo o processo agora. Você premeditou, só não agiu. Então, esse tipo de coisa, se você não tiver a cabeça fria, você passa por esse tipo de problema. Outro dia eu estava aqui perto do Zé Garoto, quando eu passei em frente ao pronto-socorro, uma moto alinhou na minha traseira e ficou, tinha espaço para passar, a moto é mais ágil, o cara na minha traseira, na direção da minha lanterna. E é uma posição que fica escondido. Mas a curva permitiu que eu fizesse assim e ele aparecesse. Ficou um tempão. Eu já me preparei. Meu pai estava vendo o jornal hoje falando isso e eu jogo ele pra cima. Eu me preparei, ué. Gente, não faz isso não, igual o papai vai fazer. Claro que tem, pô, eu sei disso, mas não é todo que é problema, não. Eu também não persigo o motociclista, não, mas eu me preparei, vou jogar bola. Eu vou te falar, cara, tem uma frase aí que muita gente fala, principalmente o pessoal da área de segurança, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. O melhor é não ter problemas. Se você puder evitar. Exatamente. Foi o que você fez naquele dia. O cara te apurriou, você abriu o caminho para ele, deu vontade de fazer um monte de coisa, mas tu ficou na tua. Agora eu tô chegando vento agora. Aí. Me estressa e permite um corpo desgraçado. Porque se você ficar guardando, você chega em casa estressado. Solta tudo. E aí, tipo, qualquer coisa que acontece é onde você se estressar. Então eu solto com vento, aí você louco. Isso aí. Então. Eu soltei. Tem coisas que você vai pro trânsito, se você não estiver bem naquele dia, não vai ter jeito, vai dar ruim. E aí você, o sinal fecha mais vezes, passa por todo mundo, quando chega na sua vez, fecha. Gente, não tá bem, tudo acontece. O que eu vou falar aqui agora, pode ser polêmico, que tem a ver com religião, com fé, com credo, mas a intenção não é convencer ninguém do que eu estou certo, não. Mas eu ouvi um cara falar uma coisa interessante. A pressa é inimiga da perfeição. Aí ele foi mais ainda. Eu não vou falar o que ele comparou primeiro, não, vou dar só o exemplo. Você sai de carro atrasado com pressa, o sinal fecha, gente entra na sua frente, o ônibus, você perde o ônibus, o trânsito para, tudo dá errado quando você sai com pressa. Você esquece alguma coisa, cara. Outra coisa, tá? No dia da prova teórica, vocês têm que levar o Renache, que é aquele documento que vocês pegaram quando foram no Detran fazer a matrícula de vocês no Detran. Depois que pagou o tudo, foi lá tirar foto, digital e tudo mais. E lembrando, para quem não se preparou para a foto, aquela vai ser a foto que vai ser na habilitação. Eu só percebi isso na hora que eu vi as meninas do É só para deixar claro que a foto vai ser aquela, né? Bom. Na renovação, caso, por exemplo, você quiser. Tá aqui há 10 anos? Pode trocar, pô. eu não aceito isso não. Mas aí... Não. Não é foto 3x4, né? 60 só uma e cada pega. Mas a nova habilitação, a foto é tão pequenininha que não vai pra frente. Qualquer coisa é só falar um em cima assim. Mas então... Até eu me esqueci do que eu estava falando. Aí a pressa, quando você está com pressa, tudo tá Isso, da pressa. Aí o cara foi e fez a seguinte comparação. Quem é a perfeição? Para quem acredita, pelo amor de Deus, não tem a intenção de fazer nada diferente do que um comentário. Deus é a perfeição. E ele fez a seguinte comparação. A pressa é inimiga de Deus. Todo mundo fala, tudo tem tempo certo, tudo não sei o quê, tudo acontece como tem que ser, não sei o quê. E aí ele discorreu sobre isso, mas ele falou, você sai com pressa, sai atrasado, sinal fecha, perde um ônibus, acontece uma coisa, dá uma topada, passa numa poça d'água, o carro te molha, dá vontade de voltar para o banheiro, você esquece uma coisa em casa. Bom, o Renache, se você esquecer, deixa em casa. No dia da prova teórica, você vai para um local que você pode imprimir a segunda via gratuita. Você chega no setor, onde eu imprimo minha segunda via do Renache? Aqui. Tá bom, agora onde é que eu faço a prova? Ali. Entendeu? Não precisa ter pressa para voltar para casa para pegar o Renache. Você tem que estar com tudo preparado. Se você falhar, ficar só com a identidade, pega a cópia do Renache no local de prova. Já na prova prática, isso não funciona. Nós não temos prova dentro de área fechada do Detran, onde pode imprimir. É volante. Vem uma equipe, aplica a prova e vai embora. Então você não vai conseguir segunda via. Na prova prática, se prepara para chegar 1 hora antes, ou seja, 7 da manhã, se for a prova de 8, chega às 7 da manhã.
e leva o Renasce. Sai de casa e leva o Renasce. Mas na prova teórica não precisa não. Então, você esquece, como você falou uma coisa em casa, tudo dá errado. É aquele dia que você não deveria nem ter saído de casa, mas precisou sair. Então, a condição adversa do motorista é a condição adversa de qualquer ser humano. É aquele dia que não deu certo, é aquele dia que não começou bem, e você vai dirigir. Aí um cara vai, te xinga, aí você faz o que com ele? Xinga o vento, né? De moto eu não xingo o vento, eu sou de carro, eu vou jogar pro alto também. Então, tem coisas, a segurança faz você, a falta de segurança faz você ficar pensando em besteira, faz você discriminar. Cara, vê uma moto aí, caramba, significa que é problema? Não. Mas os problemas têm sido de moto? Tem, então você tem que se defender. Pô. Tem jeito? Na Rua da Caminhada, aqui aqui do Camarão até o Gradinho, estava tendo assalto com moto, 2 pessoas na moto com bag nas costas, como se fosse moto de entrega. De repente começa a ter um rebanho de gente do segurança presente, 3, 4 motos para lá, 3, 4 motos para cá, por causa disso, por causa da segurança ele estava comprometida. E hoje virou comum assaltar parecendo que é entregador. Porque quando é entregador você fica mais tranquilo, quando não é você fica preocupado. Uma coisa que me preocupa, 2 motociclistas arrumadinhos e de capacete. Se eu fosse policial, os primeiros a parar seriam esses. Se eu fosse fiscalização. Por quê? A maioria não gosta de capacete, anda de chinelo. Aí eu estou vendo um todo arrumadinho de capacete. Ah, não, deve ser para lavar. É para a imagem ficar aceitável. Para, vamos conversar, vem cá. Por que você está normal? Por que você está como deve? Porque você vai multar por isso? Você vê a maioria do motoboy. Tudo largado. Não, dia de chuva, capa, luva, ó, e sandália de dedo. Caramba! Não consigo ficar de sandália de dedo, mano, não consigo. Sinto um frio no pé, não. Ótimo. Acho que é mesmo. O calor danado de casaco. Então, casaco de shortinho curto, casaco de mini saia, né? Então, a gente precisa entender que somos seres humanos e passamos por problemas a todo momento. E dirigindo não vai ser diferente. Salvo aquelas pessoas que, quando entram no carro, começa a liberar endorfina, tem mais prazer, né? Relaxa que eu falo, se sente bem. Existem pessoas que entram no carro e mudam positivamente. Ok, essa pessoa vai pegar o carro e vai relaxar. Agora, se a pessoa está estressada e o carro vai ser um ponto de problema, é melhor aquele dia não ter o carro. Agora, você quando tem carro, que vai trabalhar de carro, que tem a despesa paga às vezes pela empresa, você acorda mais tarde, você chega mais cedo em casa, claro, isso é normal. É mais confortável? É. Mas tem hora que o trânsito te irrita, tem hora que... falar em trânsito. Eu falei aqui, não sei quem estava na sala, que eu achava que tinha que ter balizadores dividindo o trânsito da ponte e o trânsito de Niterói. Botaram. Foi a semana passada, eu falei, logo no início desse feriado, acho que eles botaram no feriado para poder o pessoal se adequar. Não tem uma quantidade grande, parece, eu não consegui passar lá ainda, mas botaram esticando a entrada da ponte com o balizador. Mas uma hora vai ter. E detalhe, como é que eu descobri? É porque o pessoal vem pela contorno, a ponte está sempre liberada. Aí o cara vem pela direita. Quando chega lá na frente, cruza na frente. É para evitar isso. E vice-versa. Aí eu estava vendo um vídeo, fazer a barba no sábado, cortar cabelo, eu estava vendo um vídeo no salão sobre o trânsito em Miami. Instrutor, retardado, de folga, preocupado com o trânsito. Estou olhando lá e vendo o trânsito em Miami. Primeiro eu levei um tempo para identificar que as placas eram muito semelhantes. Aí daqui a pouco eu comecei a ver algumas coisas, eu olhei numa entrada à parte, exclusiva, que estava escrito somente para ônibus, somente para tal lugar, um monte de balizador dividindo. Eu falei, não é só no Brasil que precisa não. E um monte de balizador derrubado, que nem o que passa por cima. Eu falei, é o ser humano no mundo. Aí eu comecei a conversar sobre aquilo, a esposa do barbeiro, que ela tem umas malterias do lado, ela estava falando, fizeram na contorno. Ela achou que o balizador era fixo, era ferro, mas aquele é flexível, é móvel, móvel não, flexível. Você bate com o carro, aquilo derruba. Já tem
no vídeo de Miami, um monte derrubado. Aí quando ela falou, eu falei assim, caramba, eu falo para os alunos sempre, fizeram, ainda tem que fazer maior. Aí teve uma pessoa que falou, não, botaram até numa quantidade mais ou menos, mas não é tão grande não. Tinha que entrar mais na Contorno, passar da entrada deles da Conceição e ir quase lá na Ultratec. Pelo menos pegar metade do viaduto ali, da onde tem a antiga Via Férrea. Para poder dar, o cara que pegar errado, ele vai ter que ter trabalho. Para poder deixar de ser esperto, porque ele causa problema no trânsito ali, né? Bom, voltando aí. Então, a gente quando está mais velho, está mais cansado, está menos paciente, a gente tem dificuldade de virar o pescoço para ver se tem, tirar ponto cego, de tentar olhar para ver se tem carro. A pessoa com uma certa idade, ela tem mais acidente em cruzamento por causa disso, porque ela bota o carro mais à frente para ver, porque ela não tem mobilidade no pescoço. Às vezes você está com torcicolo, está com uma dor na coluna, dormiu mal, isso tudo vai afetar na forma de dirigir. Isso é condição adversa do motorista. Não chegamos nem ainda na cachaça e na droga. Porque aí o cara vai, se estressa durante o dia, chega no final do dia, vou tomar uma. Não tem mais jeito não. Vou ter que tomar uma. Aí toma uma. A galera chega, toma duas. Toma três. Daqui a pouco, vou embora pra casa. Aí pronto, aí já estava chamado. Baixou o Dominique Toretto. Vai acelerar. Porém bêbado, né? Então, num último acidente que teve aí, que apareceu na mídia, parece que o cara estava sob influência de álcool. Que detalhe, anteriormente perdeu um irmão também pelo mesmo motivo, bebendo e dirigindo. Então, a gente tem que entender que às vezes eu não vou dizer para você que uma dose de bebida alcoólica não vai te dar uma estabilizada, que não vai te aprumar, que talvez até, o que eu estou falando é muito perigoso, que eu não estou dizendo para você fazer, mas talvez até te dê uma nivelada. Bom, se você estiver em jejum, tipo... Não, eu estou dizendo assim, condições normais, nada contrário para te dar mais problema. Uma bebida alcoólica pode ser que uma dose de uísque, uma dose, uma taça de vinho, eu não estou falando por causa do nível não, cada um na sua. Pode ser que isso te dê uma estabilizada. Pode ser. Não, claro que não. E tem também o seguinte, uma dose, como é que, você tem quantos anos? Você começou, sabe como? Com um beijo. Não entendeu nada que eu falei, né? Não, você entendeu o que eu falei, mas eu quero dizer onde eu quero chegar. O porre começa com uma dose. O alcoolismo começa com a primeira dose. Mais uma dose, por favor. Aí você já está com duas. Você... não vai mais efeito, é 3. Ninguém sabe quem vai virar alcoólatra ou não porque tomou a primeira dose. Então o que eu estou falando aqui é fato. Pode ser que uma taça de vinho, uma dose de uísque, de cachaça, de vodka, estabilize a pessoa. Pode ser. E se estabilizar e ela gostar, babou. Vai querer estabilizar toda hora, porque aí depois que toma a terceira, ela não está mais estável, desestabiliza. Eu tive um aluno, foi minha primeira prova de moto. Augusto, são 2 motos na prova, depende de 2 instrutores, você vai ter que levar uma. Beleza. Levei a moto, apresentei a moto, entreguei para o aluno. Dei bom dia, o aluno não respondeu. Não conhecia ele nem eu tinha só que levar a moto, então tá tudo bem. Ele pegou a moto, saiu, o dono da autoescola estava presente, deu uma zoada nele, ele não riu, tá nervoso. Pegou a moto, foi para a fila da prova, entrou, fez tudo que tinha que fazer, passou na prova. Peguei a moto da mão dele, dei parabéns, ele também não respondeu. O problema é dele, não conheço ele, não sou amigo dele, não quero saber. Beleza. Fui embora. Botei a moto na autoescola, fui dar aula teórica. O instrutor principal de moto, né? Chegou. Augusto, sabe aquele aluno? Passou na padaria de manhã, tomou 3 cervejas e uma dose de cachaça. Por isso que ele não estava falando com ninguém, por isso que ele estava sério daquele jeito, ele não queria abrir a boca para não aparecer o bafo dele. Passou na prova, chapado. Talvez se tivesse de carro. Minha opinião, tem que ter bafômetro na prova. E depois, quando tiver o drogômetro. Aí, tá vendo? O esposo dela passou assim também. Então, dizer para você
dizer para você que uma bebida não vai estabilizar a pessoa é mentira. É porque tem gente que quando bebe, por exemplo, noite já é de uma taça. Irmão, se ele acordar de manhã, não tomar um negócio, ele fica assim, ó. Isso já é outra parte da estabilização, mas ok. Eu falei pra ele, não, que é só tomar uma dose que para. É, cheirar o álcool. Se a pessoa tiver em síndrome de abstinência e não tiver bebida alcoólica, se ela pegar uma garrafa de álcool e cheirar, ela estabiliza. Geralmente até perfume, né? Até perfume. Não, tem gente que bebe, mas se pegar o álcool e cheirar... Então, se você começa a colocar algum aditivo, droga, álcool, remédio X ou Y para poder melhorar, você pode desestabilizar. E aí pode dar problema. Não tem um limite seguro para bebida alcoólica. É de pessoa para pessoa, organismo para organismo. Então, quando eu falo aqui da bebida alcoólica, se eu pudesse dizer para vocês assim, não beber seria melhor, ok, mas é cada pessoa. Se você vê uma foto minha quando eu bebia, vocês não vão acreditar que eu era aquilo com 27 e hoje com 56 sou eu hoje. Então esquece isso aí. A bebida e a direção não combinam, é proibido, pelo menos há 38 anos atrás não podia. Então nunca foi liberado. Não era fiscalizado como é hoje, mas nunca foi liberado. Então, a gente precisa só entender que não pode misturar os dois. Exemplo, você chega num comércio para ser atendido, se o cara tiver com bafo de bebida, você não vai gostar de ser atendido por ele. Se você chegar numa empresa, num bar, se você chegar num restaurante e o manobrista vier bêbado para você, você não dá o carro para ele. Mas por que você bêbado pode dirigir e o outro bêbado não pode? Qual é a diferença? Bêbado é bêbado. Então, não dá para misturar os dois. Pode dar problema? Pode. Dá sempre? Não. Não é sempre que dá, não. Tem gente que bebe 500 anos, nunca causou nenhum problema para ninguém. Uma hora vai ser, mas até então não fez. Então, mas aumenta em 400% a chance de um acidente grave. Aí, pra você, pô. Eu falei que era, você não acreditou? Como colocar a moto um pouquinho mais para trás para poder parar o carro da escola? Ah, não falei pra você que estava errado? Então, gente, quando você faz um aditivo ainda, você não está bem. Tenta estabilizar, piora a situação, vai ficar pior para dirigir. Ah, o cara fica mais corajoso. Não, ele perde a noção do que é certo e o que é errado. A capacidade de avaliação crítica de quando a pessoa chega no ponto com álcool e droga, acaba. E aí ele acelera mais, o pessoal acha que ele está mais corajoso. Não. Corajoso é quando você tem medo e faz. A pessoa, depois de um certo tempo, não tem mais medo, faz qualquer coisa. Várias histórias que a pessoa não gosta nem de lembrar, começaram com uma dose de álcool. Então não vale a pena arriscar. Bom, hoje nós só temos teste para álcool, teste imediato para álcool. Para drogas tem que ir para o ML, fazer, né, igual o pessoal do futebol, do esporte tem que fazer. Você faz se você quiser. Breve vai ter o drogômetro, também faz se quiser. Mas no momento que você nega fazer, pressupõe que usou droga ou bebeu bebida alcoólica, e aí você vai ser multado, pelo menos multado. Bom, 75% dos acidentes com vítimas fatais nas ruas e rodovias do nosso país, existe um motorista alcoolizado pelo menos envolvido. Ou causador do acidente, ou não conseguiu se livrar do acidente. De moto, a moto, você tirou o descanso, a moto está pronta para cair. Se você tiver com o seu equilíbrio comprometido, vai juntar o inútil com o desagradável. Não vai ter jeito. Se você faz uma curva de moto e não contempla que no canto da rua tem terra, você faz a curva, escorrega na terra, a moto passa direto, você cai. Vai frear, se você virar o guidão de lado um pouquinho, ela dá uma travada, freia, cai com a moto. Moto tem uma proposta, gosto muito. Hoje não tenho moto porque não tenho dinheiro. Mas poderia ter a moto. Eu gosto de moto. Estou falando contra a moto não. Mas moto é mais complicado ainda. Eu conheço um cara que dormiu em cima da moto, caiu e quebrou 4 costelas. Sono no volante, o carro vai dando uma andadinha, pode até bater num poste, mas para. 4 rodas. Moto não. Se você não se equilibrar na moto, você cai.
Eu passei uma semana trabalhando, dando muita aula durante a semana. Final do dia, minha esposa trabalhava na autoescola, botei ela na garupa, fui morar para casa. Tínhamos que passar no centro de Niterói para ver um negócio que ela queria comprar, não tinha. Eu estava num dia que eu queria que alguém me botasse num carro, no banco de trás, de cinto, ligasse o ar e eu fosse dormindo para casa. Estava cansado. Aquela moto eu queria jogar em qualquer lugar, menos levar ela para casa. Mas ela era meu vale de transporte da autoescola, eu tinha que voltar para casa nela. Beleza. Nessas condições eu saí do centro de Niterói e vim para São Gonçalo. Quando chegou aqui perto do Bradesco, tem uma loja de cosméticos ali do lado do Bradesco, talvez tivesse o que precisava ali. Beleza, nós paramos ali. Eu parei na calçada do Bradesco, na entrada que tem ali, num lugar para botar carro e moto. Fiquei com as duas pernas no chão, plantei os pés no chão, ela foi lá. Daqui a pouco eu tomei um susto comigo mesmo. Eu dormi em cima da moto, com a moto parada, graças a Deus. Dei aquela acordada assim, a moto foi para lá, foi para cá, parei. Falei, caramba. Quando ela chegou, eu falei, aconteceu isso. Ela riu da minha cara, porque ela sabe como é que eu sou quando estou cansado. Bom, eu dormi em cima da moto parada, quase que eu caio parado com a moto. Então, às vezes, é uma semana difícil que você teve. Chega na sexta-feira, você é obrigado a levar o carro e a moto para casa, porque eles não te levam sozinho, não é você que leva. Tem jeito, vai dar ruim. Então, página 58 aí, por favor. Eu, quando era vendedor, que trabalhava de terno e gravata, final de semana eu gostava de botar o short mais desfiado, jeans, a sandália e a camiseta furada. Eu não queria ter aquela aparência que eu fui obrigado a ter a semana toda. Eu queria uma roupa light. Sabe assim, saudade de comer um arroz com ovo, uma gema mole, quando você viaja para um lugar que você volta e quer comer a comida de casa? Era assim, chegava no final de semana, eu queria me livrar daquela roupa. Eu gosto de terno, mas era a semana toda sendo obrigado a usar. Dar nó de gravata, fazer acontecer, resultado. Chegava no sábado, eu queria andar descalço, né? Então, lei seca, cai na prova 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão, ou litro de ar alveolar, que vem dos alvéolos pulmonares, ou 6 decigramas de álcool por litro de sangue avaliado, é criminal. Tem uma questão na prova que fala de 0,30 e 6. 0,30 miligramas e 6 decigramas. Miligrama é ar do pulmão, decigramas, sangue. Que aqui está 0,3, que é página 58. Não, vamos lá, essa é a segunda parte. O bafômetro, ele tem uma margem de erro de 0,04. O texto de lei é 0,30 ou 0,3. Mas quando você faz o teste pelo bafômetro, 0,34. Porque tem uma margem de erro do equipamento. Tanto é que 0 no bafômetro é 0,04, não é 0,0. Por causa da margem de erro do equipamento. Em geral, 0,04 é porque você bebeu alguma coisa. O bafômetro é aferido uma vez por ano pelo alimento. Inclusive, se você for parado numa fiscalização e quiser falar assim, eu queria ver a aferição desse equipamento, vai estar o documento pendurado lá para você ver. Aqui está o número e a aferição dele, está aferido até tal. Pode. Inclusive, também, a primeira fita 0, ela é feita para poder você, alguém que não bebeu, óbvio, sopra e emite a primeira fita chamada 0ª, para dizer que desde a primeira operação feita com ele está 0, para dizer que ele não tem nenhum resíduo acumulado. Então tem a 0ª e o documento de aferição pendurado lá na barraca. Se você for pego, né, se você for abordado numa blitz da lei seca e tiver positivo para ingestão de álcool, seja porque você recusou, seja porque deu a partir de 0,05, seja porque deu criminal, que é a partir de 34, que até 0,33 é só multa, 34 é criminal, você vai levar uma infração gravíssima multiplicada por 10. Infração gravíssima de 293,47 vai para 2.934,70.
mais 7 pontos na carteira, mais suspensão do direito de dirigir. Se entrar no nível criminal, mais um processo criminal. Se você se recusar, a mesma multa, a mesma suspensão, a mesma tudo, porque presume-se que você usou bebida alcoólica. Se em 12 meses você for flagrado de novo sob efeito de álcool ou drogas, também a multa de 20, de vezes 10 vai para vezes 20. Então fica ligado nisso. Algo que direção 10 vezes o valor da multa. Gravíssimo. Se você for pego em 12 meses, 2 vezes, 20 vezes. multiplica por 20 o valor da multa. Continua o mesmo número de pontos, continua tudo. Então, tanto recusando como sendo pego, sendo confirmado que você bebeu, vai dar a mesma multa. Se for criminal, se por um acaso o índice aferido der criminal, você ainda vai passar pelo processo criminal. Bom, no caso de droga, é o comportamento que vai dizer. Se a sua capacidade psicomotora estiver alterada, se você estiver muito zoado, muito alegre, muito chapado, ou seja, muito para cima ou muito para baixo, se você estiver cambaleante, você não vai nem precisar fazer teste. Nem de álcool, nem de droga. Você pode até se recusar, não tem problema. Mas o seu comportamento, sua capacidade psicomotora está alterada. Você não está se mantendo em pé, você não está conseguindo falar, você não está conseguindo interagir. Você vai ser preso por outros meios de prova. Câmera, que mesmo antes da câmera, no colete tinha uma câmera manual que era usada, passou a ter no colete, a barraca tem câmera, e agora o próprio policial militar tem aquela câmera no peito. Então, não tem outro jeito, a câmera te filmou. Desde a primeira abordagem, porque a câmera protege todos os dois. Tanto protege o cidadão do policial corrupto, como protege o policial do cidadão corrupto. Tá? E aí você vai ser levado preso, vai ser levado para a delegacia, conduzido à delegacia. O delegado vai encaminhar você para o ML, o perito vai fazer um teste motor em você e se der comprovação de capacidade psicomotora alterada, você vai ser preso por outros meios de prova e, se não tiver dinheiro para pagar a fiança, vai para o Bangu. E aí, pelo comportamento hoje, você é pego também com drogas, coisa que antes de 2012 não tinha. Capacidade psicomotora alterada entrou em 2012, porque antes só tinha um texto dirigir sob influência de álcool. Mas sempre foi proibido drogas também, que são substâncias psicoativas que causam dependência. Mas não estava no texto. Alterou-se o texto em 2012 para capacidade psicomotora alterada. Pronto. O perito faz a avaliação motora em você. E ele vai te dar o laudo positivo para ingestão de bebida alcoólica e positivo para capacidade psicomotora alterada. Negativo para ingestão de bebida alcoólica, positivo para capacidade psicomotora alterada. Ou seja, pode ter outra coisa envolvida. Outras substâncias tóxicas, a gente acabou falando aí, até remédio para emagrecer, passado pelo médico, te proíbe de dirigir. Eu já precisei tomar e dirigia sem saber. Hoje eu sei que não pode. Não, ele não deixa. O remédio antialérgico causa sono, uma coisa simples, né? Mas antialérgico causa sono. O remédio para emagrecer deixa você assim, igual um zumbi, até um certo ponto. Depois o seu organismo, que você está com sono, toma o remédio, ele faz isso no seu limite. Aí ele vai fazendo, uma hora o organismo rompe. Aí você apaga e bate com o carro. O caminhoneiro, o motorista de ônibus que usa droga, uma das drogas é essa, remédio para emagrecer. Eu trabalhava por caminhoneiro na empresa da prefeitura. Ele, além de usar droga, ele comprava um desconto de corujão energético.
se preocupa, porque ele vinha cheio de Marataízes pra cá, né, e voltava de noite viajando. Eu falei, você não para numa pousada para dormir, não. É só isso aqui. Ele mostrava a cápsula de droga e um comprimido. Aí eu falei, mas sei, mano, uma hora você vai dar ruim. Não faz mais efeito, não. Agora eu tomo 2. Mas eu fico acordado a noite toda. Aí eu falei, mas você não tem não, uma hora o seu corpo entrar em transe e você apagar. Porque acontece isso, igual na sentada eu mudei. Eu trabalho todo dia, acordo às 7 horas da manhã, meu filho na escola, né? Volto a trabalhar, volto, autoescola de noite, eu estou todo no meu procedimento. Então chega uma hora que o seu corpo cansa. Cansa, lógico. O olho fechado, foi igual aconteceu, você se assustou. Exatamente, é. Porque o seu subconsciente quer descansar. Uma hora ou outra, vai apagar. Uma hora apaga. E tomando remédio não tem jeito. E é dessa daí que você apagar, se você estiver em cima de uma roda, você vai para o acostamento. Então, quando você toma algo tentando melhorar, você pode piorar. E a Blitz pega hoje, tanto pelo comportamento, como pelo teste prático, o teste físico da coisa. E breve vai ter o drogômetro na rua, que vai melhorar bastante. Bom, vamos encerrar.